Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre PCN, né, para Araçariguama. Sabemos que o concurso está suspenso por hora, então só uma dica, né, para quem está se programando aí. Provavelmente esse ano não deve ocorrer o concurso, é muito difícil, mas eu vou gravar aí mais umas duas, três aulas para vocês e vou atualizando vocês aí na medida do possível, tá? Então nós vamos falar hoje dos PCNs, as questões gerais e trabalhar algumas questões sobre PCN, tá? Para quem gosta de se programar, né, gente, precisa já ter em mente que realmente o concurso aí para esse ano está bem complicado, porque nós estamos praticamente no final do ano, tem que recorrer da decisão, né, e pela orientação do Tribunal de Contas será necessário republicar o edital com uma redução do número de vagas. Então está muito complicado, né? Vamos ver quando que vai resolver isso. Mas foco aí, faz um planejamento diferente. Claro, você vai precisar agora fazer um planejamento de estudo um pouco mais diluído no tempo, né? Para que você possa aí realmente ter sucesso. Bom, eu vou falar para vocês dos parâmetros curriculares nacionais, tá? Os PCNs. Então, a ideia geral, né, dos parâmetros curriculares nacionais. O conceito, o que é o conceito? Os PCNs são um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental médio em todo o país, tá? Então, os parâmetros curriculares nacionais são o quê? Um referencial para que a gente tenha aí uma organização da educação brasileira. São referenciais para que o país se organize para respeitar. Então isso é importante vocês saber, porque a Banca Vunesp gosta muito dessas perguntas. Para respeitar o quê? As diversidades culturais, o que a nossa lei sempre fala, né? Pluralidade cultural, respeito às diversas culturas, as diversidades regionais, as etnias, as religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa. E a educação possa atuar decisivamente no processo de construção da cidadania. Toda a nossa legislação da educação sempre valoriza a ampla participação, a democracia, o respeito aos direitos humanos. Então, essa ideia está nos PCNs e você tem que ter essa ideia em mente, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos. Também outro aspecto que aparece muito nos documentos da educação, que é a questão da democracia, da gestão democrática, né, do respeito à opinião de todos. E isso a gente vem falando muito ao longo do curso. Funções do PCN. A função do PCN é a de ser um referencial comum para a formação escolar no Brasil, capaz de indicar aquilo que deve ser garantido a todos numa realidade com características tão diferenciadas, sem promover uma uniformização que descaracterize e desvalorize peculiaridades culturais e regionais. Qual que é a função do PCN, gente? Claro que eu estou trazendo aí para vocês telas com resumo de ideias, né, do PCN. Então, a função do PCN é assim. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, se você pegar do Acre ao Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma diversidade cultural, econômica, social, muito grande. Mas nós somos um país, somos uma federação, então nós precisamos ter um referencial comum, né, para todo o país. Por quê? Se eu vivo dentro do país, eu assumo que eu posso, de repente, hoje morar no Acre e amanhã eu quero me mudar para a Bahia, né? Então, a educação ela não pode ser tão distinta de um lugar para outro, ela tem que ter ali um referencial comum, tá? E claro que isso sem ferir as características regionais, as diferenciações enormes que existem no Brasil, né?
sem você promover uma uniformização. Não é isso a função do PCN, inclusive é valorizar, né, essa diversidade. Então, o modelo tem o PCN tem uma característica comum, referencial comum, e um respeito, né, uma parte ali diversificada, que é justamente para atender essas peculiaridades culturais e regionais, tá? Então, de natureza aberta, né? Então, quer dizer, o PCN não é algo fechado, algo ali que, né, é uma fórmula, um conteúdo fechado mesmo, né? Essa palavra que eu estou buscando, ou seja, inflexível, tá? Configuram uma proposta flexível, não configuram um modelo curricular impositivo e homogêneo. Então é importante vocês pensarem isso na hora de responder as questões. Porque a banca vai colocar justamente isso, que é impositivo, que é homogêneo, né? Então tudo que vier nesse sentido não é o PCN, porque o PCN é de natureza aberta, é flexível, ele não é impositivo, ele não é homogêneo, tá? Há a previsão de adaptações curriculares para o atendimento das peculiaridades regionais e locais, o que eu já havia falado antes. Importância: o estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o país. E é justamente porque nós vivemos num país e que as pessoas podem, né, e têm o direito de mobilidade dentro do seu país. Ou seja, eu moro no Rio Grande do Sul, amanhã posso ter uma oportunidade, quero morar na Bahia. E, nossa, já falei Bahia 2 vezes aqui, né? E aí o que acontece? Meu filho não pode sair de um sistema que é no Rio Grande do Sul para um totalmente diferente na Bahia, concorda? Então, é preciso ter essa referência comum para todo o país. E, ao mesmo tempo, que fortaleça a unidade nacional, né? Então, justamente isso que eu estou falando, e a responsabilidade do governo federal com a educação. Porque você imagina também se a gente tem diversos referenciais. Em São Paulo é um, na Bahia é outro, no Acre é outro. Imagina para você fazer uma avaliação externa para o país. Como você faz, né? Tinha que fazer vários modelos de avaliações externas, né? Então tudo isso, quando você tem um referencial único, você vai buscar justamente ver, né, se esse referencial único está sendo absorvido ali pelas avaliação externa. Tem essa questão de diagnosticar como é que está a educação no país. Busca garantir também o respeito à diversidade, que é marca cultural do país, ou seja, somos um país de muita diversidade, como eu tenho falado aqui, mediante a possibilidade de adaptações que integrem as diferentes dimensões de prática educacional. Então, tudo que nós estamos falando aqui do PCN, gente, são ideias que estão em todo o documento. Então, qualquer coisa que fuja disso, você sabe que a questão não está correta, tá? Níveis de concretização. Primeiro, referência nacional para o ensino fundamental, estabelecem as metas educacionais para as quais ações políticas do MEC devem convergir. Então, nós temos lá o governo federal, que tem que organizar, né, toda essa questão da educação através do Ministério da Educação. E aí, lógico, esse é um referencial, o PCN é um referencial para o MEC. Professor, mas hoje tem a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Base Nacional. Sim, tem a BNCC, mas ela não foge também, ela não é divergente dos PCNs, tá? Claro que ela vai incorporar algumas coisas, vai ampliar outras, vai sempre no sentido de ampliar, melhorar e aperfeiçoar os documentos. Assim, devem subsidiar os projetos relacionados à análise e compra de materiais didáticos, livros, a formação inicial e continuada de professores. Mas, professor, isso aí a BNCC, eu vejo lá, o material tem que estar adequado à BNCC. Sim, né? Sim.
Mas lembre, quando você faz uma prova e ela pergunta do PCN, você tem que responder com o PCN. O que muitas pessoas erram é que a pergunta diz assim, de acordo com o PCN. Aí a pessoa quer responder de acordo com a BNCC. E aí pode sim ter alguma diferença? Sim, pode ter alguma diferença e a banca vai explorar essa diferença, sabendo que os candidatos tendem a fazer esta confusão. Ah, mas eu estou estudando BNCC e a BNCC diz isso, mas a pergunta foi referente aos PCNs. Então, se a pergunta é referente aos PCNs, você tem que responder de acordo com os PCNs, tá? Embora os documentos tenham, assim, a sua maior parte convergência, mas sempre existem aspectos que foram aperfeiçoados, melhorados, mudados, né? Então, você não pode cair nesse erro, tá? Segundo, propostas curriculares dos estados e municípios, os PCNs são usados como subsídio para adaptações ou elaborações de currículos realizados pelas secretarias de educação. Então, eles são um subsídio para que cada estado, né, cada município vá lá elaborar os seus currículos, certo? Sempre pensando naquilo que eu falei. Tem que ser um referencial, e referencial para todo o país, tá? Então, muito bem, vamos aqui. 3, elaboração da proposta curricular de cada escola. Então, o PCN entra também nessa questão, contextualizada pelo projeto político-pedagógico. E aí fala aqui um pouquinho do PPP. É por meio do PPP que os docentes e a equipe pedagógica organizam objetivos, conteúdos e critérios de avaliação para cada ciclo. Esse processo pressupõe a participação da equipe pedagógica que contemplará a realidade social e cultural em qual a escola está inserida. Veja, aqui vai falar do PPP, que é um documento que tem que ser organizado de forma democrática, onde todos podem participar, né? E ali esse documento ele tem que conversar com a realidade da escola, ou seja, não é possível você pegar um PPP de uma escola e implantar na outra, um copia e cola, né? Você pode aproveitar ideias, aproveitar algo, claro, né? Os documentos sim, mas o seu PPP tem que ter a sua característica, a sua realidade. Você vai falar da sua comunidade, né? A não ser que uma escola seja do lado da outra e mesmo assim não são iguais, a comunidade é a mesma, tal, ali, mas o PPP não pode ser idêntico, até porque se uma escola está próxima da outra, alguma diferença, alguma característica ela vai ter própria, né? Assim como os indivíduos têm características próprias, as escolas também têm características próprias, é por isso que o PPP ele tem que ser a cara da escola, até porque os docentes são outros, né? Não existe uma escola onde todos os docentes são os mesmos do que todos os outros docentes. Não existe uma escola onde a direção é igual a outra direção. O diretor da escola A é vizinho, a escola B é vizinha. E o diretor é o mesmo? Não, provavelmente o diretor é outro, a equipe pedagógica é outra, os funcionários são outros, talvez o prédio tenha diferenças arquitetônicas, talvez os alunos sejam diferentes, talvez venha aluno de alguma outra comunidade, enfim. Né? Então, tem que ser a característica da escola. 4, sala de aula. É o momento da realização das atividades planejadas de ensino e aprendizagem em sala de aula, segundo o PPP da escola. Não tem muito segredo aqui, né? O próprio texto aqui já é bem claro nesse sentido, tá? Essa também é uma pergunta boa aqui para cair, né? Sala de aula é o momento da realização das atividades planejadas de ensino-aprendizagem em sala de aula, segundo o PPP da escola. Tá? Organização dos PCNs. Então, vamos lá. Conteúdos. O item A aqui. Considerados como meio para desenvolvimento amplo para o aluno. Tá? Aqui isso é um desenho, né, errado. Os conteúdos são abordados em 3 categorias. Então, isso é importante você saber, porque isso pode aparecer como pergunta.
os conteúdos dos PCNs são abordados em 3 categorias. Aí o cara coloca lá 3, né, para você saber, e aí se busca ver se realmente o candidato pelo menos leu o documento, e eu vou disponibilizar para vocês o documento na íntegra e os resumos também. Então coloca aqui, ó, conceituais, construção das capacidades intelectuais. Procedimentais, expressam o saber fazer. E atitudinais, né? Abordagem de valores, normas e atitudes. Então isso você tem que saber, né? Se você gosta de... eu uso muito isso, os mnemônicos, para lembrar as coisas, né? Então é o CPA, tá? CPA, né? Conceituais, procedimentais e atitudinais. E por que eu uso isso? Porque às vezes você está lá na prova e você cai lá, conceituais, cai uma outra coisa com P aí, e outra coisa com A, então você precisa saber, né? Não é só lembrar do CPA, porque a banca pode te enganar também, mas isso já ajuda você a eliminar algumas alternativas. Se você souber que é conceituais, C, procedimentais, P, atitudinais, A, né? Na hora que você vê lá a alternativa, você viu alguma CPA, CPA, opa, né? Ou CAP, né? Enfim, a ordem às vezes eles podem mudar também. Mas você já viu isso? Opa, essa aqui, né? Vale, gente, eu tenho uma coisa que muita gente fala, mas isso aí é decorar, isso aí é, né? Gente, o importante, qual é o seu objetivo? É passar na prova, ser aprovado no concurso. Então, os métodos que você usa, desde que sejam lícitos, legais, né, não firam os outros candidatos, vale, certo? Por quê? Depois você pode estudar com calma, você vai aprender isso, mas você precisa se preparar para uma prova para acertar as questões. Então isso é importante. Então quando você pega aqui conceituais, construção das capacidades intelectuais, procedimentais, expressa o saber fazer. É abordar aquela questão do conceito, né? Conceito das coisas. O outro é o saber fazer, tá? Gente, entrou um carro de som agora aqui atrapalhando aqui. Mas um é um conceito, tá? Né? E o outro é o procedimento. Um é a ideia, né? Você ali tem o conceito, o outro é o saber fazer e o outro é a atitude, né? Abordagem de valores, normas e atitudes, tá? Então, segundo, o item B aqui, a avaliação, elemento que fornece a melhoria da qualidade de aprendizagem. Então aqui vai falar um pouco da avaliação, tema tão abordado que a VUNESP gosta muito. É contínua e sistemática, tá? Então lembrem disso. A avaliação, segundo o PCN, ela é contínua e sistemática. Para a escola, auxilia na definição de prioridades. Para o professor, fornece elementos para refletir sobre sua prática pedagógica. Para o estudante, é um instrumento que proporciona informações sobre suas dificuldades e conquistas. Então é importante esse trecho aqui, gente. Por quê? Qual é a visão do PCN sobre avaliação? Contínua e sistemática. Isso você não pode esquecer. Qual é o conceito de avaliação que está colocado nos PCNs? Contínua e sistemática. Ela faz o quê, né? O que ela proporciona? A melhoria da qualidade de aprendizagem. Então, para a escola, ela auxilia na definição de prioridades, certo? Para o professor, fornece elementos para refletir sobre sua prática pedagógica. Então, o professor vai lá, aplica uma avaliação, ele, diante dos resultados, ele precisa refletir sobre sua prática pedagógica. Eu dei uma prova super difícil, todo mundo foi mal, né? Minha prova foi muito difícil, todo mundo foi mal. Mas se você fizer uma reflexão, significa que a sua aula
não conseguiu produzir nos alunos o conhecimento necessário para responder aquelas perguntas. Ah, professor, eu não concordo com isso, porque o aluno... Mas é sempre a gente precisa refletir sobre a prática pedagógica. Ah, é porque aí o aluno quer discutir com a prova. Né? Quer discutir com a prova. Eu não concordo com isso, porque às vezes o aluno não estuda, porque o aluno é preguiçoso. Gente, não discuta com a prova, tá? O que diz o PCN? Que isso é para refletir sobre sua prática pedagógica, tá? Para o estudante, é um instrumento que proporciona informações sobre suas dificuldades e conquistas. Assim, a avaliação contemplada nos parâmetros curriculares nacionais é compreendida como elemento integrador entre aprendizagem e ensino, conjunto de ações cujo objetivo e o ajuste é a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma, conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e como elemento da reflexão contínua do professor sobre sua prática, instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades. Ação que ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem e não apenas em momentos específicos, caracterizados como o fechamento de grandes etapas de trabalho. Então, gente, essa é uma ideia central que você tem que levar para a prova, tá? Sobre o PCN. Tudo bem? Então, entender isso, né? De que forma o PC, de forma a avaliação pode contribuir para essa qualidade de aprendizagem, e aí ela tem que contemplar tudo isso aqui que nós mencionamos aqui, tá? Então, muita atenção nisso, porque a avaliação é um tema que cai bastante na VUNESP. Hoje está bem barulhento aqui, gente. Tem um cachorro latindo, tem gente falando, tem carro de som, mas vamos seguindo aqui. C. Organização por ciclos. Os PCNs orientam a organização em ciclos. Significa que eles obrigam? Não, eles orientam, gente. Orientar é diferente de obrigar, tá? Não é uma obrigatoriedade, é uma orientação, cujo objetivo é superar a fragmentação ocasionada pela seriação, além de buscar maior integração entre o conhecimento. A adoção de ciclos permite a distribuição dos conteúdos de maneira mais adequada ao processo de aprendizagem. Propicia uma apresentação menos fragmentada, menos parcelada do conhecimento. Pretende-se, com os ciclos, evitar que o processo de aprendizagem tenha obstáculos desnecessários, rupturas inúteis. O que você precisa gravar disso aí? Que não é obrigatório o ciclo, é uma orientação, gente. Porque se avalia que o ciclo é melhor, é mais adequado do que a seriação. Significa que não pode ter seriação? Não, pode. Tá? Está previsto na LDB que a escola pode se organizar assim, na forma de seriação. Mas os PCNs estão orientando que os ciclos são mais adequados. Tá? Objetiva-se assegurar a continuidade do trabalho educativo dentro do ciclo e na passagem dele. Tá? D. Opção por um tratamento específico das áreas. Então, aqui ele vai falar das áreas. Áreas: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte, educação física e língua estrangeira. Esta última a partir da 6ª série no ensino fundamental de 9 anos, tá? Então, também tranquilo, aqui os PCNs vão trazer suas áreas lá específicas do conhecimento. Os PCNs do ensino médio são organizados dessa forma: parte 1, bases legais; parte 2, linguagens, códigos e suas tecnologias; e parte 3, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias; e parte 4, ciências humanas e suas tecnologias. Não se exige que os temas sejam tratados igualmente. Ao contrário, a diversidade existente no país clama por adaptações às reais necessidades da região ou mesmo na escola. Os PCNs ainda orientam que sejam escolhidos temas locais para entregar os temas transversais. Então, é importante você lembrar dessas divisões aqui, porque às vezes as bancas gostam de cobrar essas divisões, né?
A parte 1 é as bases legais, a parte 2 é linguagem e códigos e suas tecnologias, a parte 3 ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, e a parte 4 é ciências humanas e suas tecnologias. Atentem para tecnologias aqui, tá? Sempre citado aí. E esse sim é campeão em questão, que são os temas transversais. As problemáticas sociais, isto é, as questões do dia a dia da sociedade, são integradas na proposta educacional dos PCNs como temas transversais, tá bom? Mais um barulho adicional aqui agora, que é uma espécie de lixadeira, não sei. Então, gente, assim, ó, temas transversais, né? Eles costumam cair bastante. Nós vamos falar aqui dos quais temas transversais estão colocados nos PCNs. Então vamos lá. Os temas transversais não constituem novas áreas, mas um conjunto de temas que aparecem transversais nas áreas. Então, ó, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de 9 anos. Quais são esses temas transversais? E isso aqui é importante você estar muito atento, porque isso aqui cai demais nas provas de PCN. Pluralidade cultural, ou seja, essa diversidade cultural que nós falamos aí. A ética, né, a questão da ética. O meio ambiente, tá? A saúde e a orientação sexual. Então, esses são temas transversais que estão colocados nos PCNs e que as bancas costumam perguntar muito sobre eles. Pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Temas transversais do sexto ao nono ano do ensino fundamental de 9 anos. Pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Professor, é quase igual ao outro? Sim, é quase igual, mas acrescenta um outro tema aqui, ó, trabalho e consumo. Então, para você lembrar do primeiro ao quinto, pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual, ó, tá? Cuidado, gente, porque as bancas, sabendo das polêmicas, elas gostam de colocar umas perguntinhas. Ah, o aluno olha assim, primeiro ao quinto, orientação sexual, aí o aluno fica na dúvida. Mas se ele não leu o documento, se ele leu, segue aqui, ó, pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual. E aqui, do sexto ao nono, segue até aqui a mesma coisa, só que acrescenta o trabalho e consumo, tá? Porque um aluno do nono ano ele já começa, né? Nono ano, sétimo, oitavo ali, já tem mais contato com essa questão do trabalho e também do consumo. A grande abrangência dos temas não significa que devem ser tratados igualmente. Pelo contrário, exigem adaptações. Por quê, gente? É óbvio que às vezes você precisa trabalhar um tema mais do que o outro, dependendo da sua realidade. Então, você está numa cidade onde a questão ambiental é muito forte, é lógico que o tema do meio ambiente ele vai ser mais abordado, né? Mais trabalhado, porque tem muito a ver com aquela realidade. Eu nasci e vivi, né? Grande parte da minha vida em Cubatão, a maior parte da minha vida em Cubatão. E lá o tema do meio ambiente, é lógico, é um tema, né, de destaque, porque a cidade foi símbolo da poluição mundial, depois foi símbolo da recuperação ambiental. Então, é um tema muito significativo para a cidade. Então, isso, lógico, tem a ver e é bastante trabalhado. A grande abrangência dos temas não significa que não ser tratados igualmente, o que eu acabei de explicar. Pelo contrário, exigem adaptações. É importante ainda que sejam escolhidos temas locais para entregar os temas transversais. De repente, gente, você tem um tema ali que fala muito com aquela comunidade e que você precisa trabalhar ele, né, nos seus conteúdos lá. Atenção, os temas transversais não são componentes curriculares, gente. Então, não é você criar lá a disciplina da pluralidade cultural, da ética, do meio ambiente, como muita gente quer, né? É um tema transversal.
tá? Ele permeia, ele passa ali, né, em várias disciplinas. Critério para adoção dos temas transversais. Urgência social, ou seja, aquele tema está gritando na sociedade, né? Vamos pegar um exemplo hoje, as queimadas aí no Brasil, está gritando aí, está na imprensa, está incomodando todo mundo, né? Está criando polêmica, organismos internacionais pressionam o Brasil, enfim, é um tema importante. A abrangência do tema, tá? Então, vamos pegar o tema da saúde, a questão do coronavírus hoje, é um tema de urgência nacional, um tema abrangente, porque é o país inteiro, né? C, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental, é óbvio, né? Você tem que ter um tema ali que as crianças consigam entender e desenvolver, esteja adequado à sua idade, favorecer a compreensão da realidade e a participação social. Tá? Então são esses critérios aqui, a urgência social, a abrangência, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e favorecer a compreensão da realidade e participação social. Linhas gerais dos temas transversais, costuma cair bastante. Ética. O tema ética traz a proposta de que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia oral, condição para a reflexão ética. Então, isso aqui, gente, é uma, né, das linhas gerais na questão ética. Então, você trabalhar o aluno, a autonomia do aluno, a condição para que ele faça reflexões ali sobre valores, sobre comportamento, sobre atitudes, tá? Então, tudo isso é importante. Eixos do trabalho: respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade, tá? Então, você tem que trabalhar tudo isso na questão da ética, certo? Imagina, como é que você vai trabalhar a ética se não há respeito mútuo, se não há diálogo, se não há justiça, se não tem solidariedade? Difícil, né? Então, são importantes temas aí que entram aqui na questão ética. Pluralidade cultural. O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio social cultural brasileiro. Então esse tema ele tem que trabalhar aí todas as questões que são extremamente importantes e gritantes no Brasil, que é a questão do preconceito, da desigualdade, né, da desvalorização de algumas culturas. Então isso precisa ser trabalhado, valorizado, reconhecido, e que as pessoas entendam que a diversidade do nosso país ela tem que ser valorizada e não sofrer preconceito. A gente vê hoje nascer aí movimentos que nazistas, movimentos de raça pura, né? Outro dia eu vi aí um caso num GCM, na Guarda Municipal de São Bernardo, valorizando a etnia, a raça branca, né? Então uns discursos que são perigosos, porque o nosso país ele é diverso, ele é um país de diversidade, de diversas etnias, de diversas culturas, e a gente tem que valorizar isso. Meio ambiente, é preciso refletir como devem ser as relações socioeconômicas e ambientais para se tomar decisões adequadas a cada passo na direção das metas desejadas por todos, o crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Então, assim, é um tema aí também importante, né? A gente vê aí muitas discussões atuais sobre meio ambiente, uns que acham que deve desenvolver, né, a qualquer preço, porque a questão do trabalho e é muita proteção ambiental. Só que, gente, aí, né, isso tudo tem que ser trabalhado com os alunos para que se busque o equilíbrio ambiental. Não adianta a gente desequilibrar tanto o meio ambiente e depois a gente sofrer as consequências dessas nossas atitudes. Então tudo isso são trabalhar reflexões, né? A gente vive num mundo onde a gente tem pouca reflexão. Então, né, as redes sociais se transformaram em
divulgadoras de verdades, entre aspas, que não refletem aí o pensamento. Então, você não refletem a questão de você pensar sobre as coisas. Então, muita gente toma atitudes não porque refletiu sobre aquilo, mas porque segue alguém que tem aquela ideia, que tem aquele pensamento. Então, para você concordar com ele, com ela, porque você gosta dele ou dela, você passa a defender ideias que sequer têm respaldo na ciência e no conhecimento acumulado historicamente pela humanidade. Então, isso é a falta da reflexão, tá? E é justamente isso que os PCNs querem evitar. Saúde. Formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a motivação e a capacitação para o autocuidado, assim como a compreensão da saúde como direito e responsabilidade pessoal e social. Tema muito importante hoje com a questão do coronavírus, né? Tudo isso, então o autocuidado, quando a gente fala do uso da máscara, eu estou dando aqui exemplos de temas que podiam ser trabalhados em sala de aula, né? E envolvendo aí diversos temas transversais, saúde, ética, falar da questão do uso da máscara, do respeito à vida do outro, enfim. São questões que a gente pode trabalhar para provocar a reflexão. As ideias prontas, as ideias que não são refletidas, são extremamente perigosas, porque elas não carecem de maior cuidado no pensar, tá? Orientação sexual. A orientação sexual nas escolas deve ser entendida como um processo de intervenção pedagógica, tá? Faltou P aqui, que tem como objetivo transformar informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, tá errado aqui, né, também, faltou um D aqui, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associadas. Então, eu sei que é muito polêmico, muita gente fala disso, mas também é um tema transversal importante que deve sim ser trabalhado com todo cuidado, respeitando as pessoas, respeitando a sociedade, respeitando o modo de vida de cada um, mas é um tema que também precisa ser trabalhado. Vamos aqui para as questões. Olha aqui, questão número 1. A inclusão de questões sociais no currículo escolar não é uma preocupação inédita. Essas temáticas já têm sido discutidas e incorporadas às áreas ligadas às ciências sociais e ciências naturais, chegando mesmo, em algumas propostas, a constituir novas áreas, como no caso dos temas meio ambiente e saúde. Os parâmetros curriculares nacionais, olha aqui, ó, já você grifa aqui quando você estiver respondendo isso, tá? Incorporam essa tendência e incluem no currículo de forma a compor o conjunto articulado e aberto a novos temas, buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais. O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e regionais, e outros temas podem ser incluídos. O conjunto de temas aqui proposto, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual, recebeu o título de, uma questão simples, né? Recebeu o título de quê? Segundo os parâmetros curriculares nacionais, de temas transversais, de interdisciplinaridade, de proposta curricular ou de currículo da BNCC? O que você responderia? Primeira coisa, né? Vamos eliminar? Vamos. É currículo da BNCC? Não, nós estamos falando aqui de parâmetros curriculares, nada a ver isso aqui, né? É interdisciplinaridade que aparece lá? Também não. É proposta curricular? Também não. Qual o título que aparece lá? Temas transversais, letra A, gabarito letra A. Percebe? Ó? É uma questão longa, né? Fala um monte de coisa aí, tal. E a pergunta é simples, ó. A pergunta está aqui no final, ó. Então, uma outra coisa que você tem que atentar nas provas é que a parte, isso aqui, às vezes tem muita coisa que é só para contextualizar ou até encher linguiça, né?
Mas o finalzinho aqui é o X da questão. Ó. O conjunto de temas aqui proposto, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual, recebeu o título de A, temas transversais. É claro que aqui ó, tem uma informação importante também, que é sobre os parâmetros curriculares nacionais. Então, gabarito letra A, tranquilo. 2. No contexto da proposta dos parâmetros curriculares nacionais, então, já bota na sua cabeça, tá falando de PCN. Se concebe a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade e da participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas. Condições essas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. B. A propagação de posturas passivas diante dos contrastes sociais. C. A implementação de atitudes voltadas à submissão e obediência cívica. D. A obediência civil, aprimoramento da moral. E a efetivação da conformação dos corpos e a construção de uma sociedade que segrega os sujeitos. Gente, essa aqui é mamão com açúcar essa questão. A B, a C e a D, gente, totalmente fora da nossa legislação, dos nossos ideais propagados aí na Constituição, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, PCN, BNCC e por aí adiante. Postura passiva, né? As nossas leis sempre falam de postura crítica, diante dos contrastes sociais, atitudes voltadas à submissão, obediência civil e aprimoramento da moral, nada disso. O que a nossa lei prevê aí que essas condições fundamentais para quê? Para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. De novo, o gabarito letra A de amor. Ó, tranquilo essa. Só de saber o DNA do nosso PCN aqui, essa não tinha erro, né? Você já eliminava B, C, D e E e cravava na A, com certeza. Gabarito letra A. 3. Consta no texto dos parâmetros curriculares nacionais que o ensino proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, está em função do objetivo maior do ensino fundamental, que é o de proporcionar a todos a formação básica para a cidadania a partir da criação na escola de condições de aprendizagem para 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da capacidade de memorização dos conteúdos escolares, a aquisição da leitura, da escrita e do cálculo. Gente, a nossa lei fala de memorização, a nossa lei LDB, né, todos os documentos da educação, eles falam de pleno capacidade de memorização. Não, né? Então, de cara, a gente já vê que a 1 está fora. E ele pergunta as corretas. Se a gente já viu que a 1 está fora, a gente já elimina a A, já elimina a E. Já vamos trabalhar só em 3 questões, B, C e D. Tá? Então, vamos ver aqui. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. É bom, né? Não vi nenhum erro aí, vou seguir aqui adiante. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Bom, também não vi nada que me incomodou aí. 4. Fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Olha, não vi nada no 2, no 3 e 4 que vai contra o DNA da nossa lei, contra os PCNs. Então, vou ver se tem uma alternativa 2, 3 e 4. São corretas apenas afirmativas 2, 3 e 4. Letra D. Olha aqui, ó. Tá vendo? Letra D. Por quê? Aqui a B é 2 e 3, aqui a C é 2 e 4. Então, se é 2 e 3, se é 2 e 4, pressupõe aí, né, que
tá errado alguma dessas aqui. E não, eu não vi erro nenhum. 2, 3 e 4 correta. Gabarito letra D, tá? E assim a gente encerra, gente, essa nossa aula. Peço desculpa aí pelos barulhos aí, mas não tem jeito, né? A gente não consegue silenciar todo mundo para a aula, mas enfim, tá bom? E vamos continuando aí firme nos estudos, aguardando as decisões aí sobre o concurso de Araçariguama. Obrigado, gente.